Perfeito. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de a gente poder estar falando um pouquinho da casa, dos fundos, de tudo que a gente vem fazendo na carteira e o que a gente espera daqui para frente em relação à dinâmica do mercado de crédito privado, né, da classe fundo de crédito privado. Pegando um pouco em relação à experiência, eu trabalho no mercado financeiro desde 98, na gestão de renda fixa, crédito privado, eu comecei a ser alocado a partir de 2002. Em 2003, eu já comecei a participar da gestão de um dos fundos que acabou sendo uma certa referência na criação, na modelagem de fundo de crédito privado com perfil high grade. Na época chamava-se Mercado Top, depois ele foi adquirido, a gestora foi adquirida pelo Grupo Bozano, ex-casa do atual ministro Paulo Guedes, e virou Bozano Top, e na sequência esse fundo virou XP Top. Então, de 2002 até 2012, eu era basicamente o gestor responsável por essa estratégia dentro da casa e por esse fundo também. E nesse período, né, de 2002 para 2012, a gente conseguiu acompanhar bastante a evolução do mercado de crédito privado. Depois eu tive uma experiência empreendedora montando a minha gestora, o que acabou não se efetivando, e depois de alguns anos eu vim para o Sering do Suez, onde eu sou subordinado hoje como responsável pela mesa de renda fixa crédito privado, ao Fábio Passos, que é o CIO, e foi um dos pioneiros na alocação dessa estratégia lá em 2006, 2007. Então, o meu trato com ele, a minha relação com ele, começa justamente com ele fazendo uma due diligence e fazendo um estudo muito profundo de todo o trabalho que a gente já fazia lá no passado. Com o crescimento da estratégia aqui na casa, ele precisava de gente com muita experiência, que tinha vivido bastante desse mercado num cenário mais adverso, não só no mercado que a gente vivia de tranquilidade. E aí vim eu para tocar a parte de gestão, o Nelson Chaves, que é o responsável pela área de análise de crédito, que não está subordinada à gestão, é uma área totalmente independente, também subordinada ao Fábio Passos, que é liderada pelo Nelson Chaves, que tem mais de 30 anos de experiência na análise de crédito privado. Então, ele não foi um profissional convertido ou adaptado, ele não veio de renda variável, ele não veio de um setor de commodities, ele não fazia estruturação, ele é naturalmente um analista de crédito, com uma experiência muito vasta nesse setor. E com quem eu tenho o privilégio de trabalhar já há 17 anos. O primeiro contato que eu tive com ele foi justamente com o desenvolvimento dessa estratégia na primeira casa na qual eu trabalhei. A gente trabalhou nessa casa juntos por alguns anos. Depois, quando eu montei minha gestora, ele foi o responsável pela estruturação da área de crédito. E, felizmente, a gente conseguiu manter essa relação nas casas seguintes. Então, eu fico muito focado na gestão com a minha equipe, ele fica focado na análise com a equipe dele, lembrando que todo o crédito necessariamente tem que ser aprovado por um comitê que é composto por outras equipes também, assim como a equipe de risco, aí o responsável pela análise econômica, o próprio Fábio Passos, que é o CIO, é um comitê muito mais amplo e que depende de uma unanimidade. Não basta ter uma ou outra dissidência, né? Por maioria simples, enfim, tem que ter um consenso entre todos os membros de todas as equipes, independente da patente. Basta justificar bem o porquê que está negativando um crédito. Tem que ser bem fundamentado, mas isso é sempre respeitado. E a gente tem casos onde pelo menos uma pessoa de cada equipe, isso não é simplesmente figurativo, não é algo para ficar no PowerPoint, mas de fato teve um veto em relação a algum crédito. Dentro desse escopo que a gente passou, e aí como a Paula colocou, dado ao DNA da casa em ser muito rigorosa em termos de controle e processo, o que você acaba injeção alguns produtos que demandam uma maior agilidade, em contrapartida você dá robustez para uma estrutura como a de renda fixa, e principalmente a que a gente faz, onde é necessário ter uma cobrança diária, e isso se prova cada vez mais necessário quando a gente vive em momentos adversos, como o que a gente está vivendo, em relação a qualidade da aprovação do crédito,
qualidade do monitoramento do crédito, qualidade da diversificação da carteira, se o controle dessa diversificação está sendo efetivo, se não está havendo nenhum processo leniente ou protelatório em relação a ajustes, enfim. Tudo isso é monitorado diariamente por uma área independente, onde obrigatoriamente tem que ser ajustado qualquer falha, sendo que, sendo ajustado ou não, essa falha é reportada para a matriz, diariamente, onde é cobrado imediatamente uma explicação em relação ao que está havendo. E caso essa explicação não seja satisfatória, isso vai ganhando uma escala. Para o evento mais simples, desde que você tenha que ter 2% no ativo e está 2,01, já é um evento de desenquadramento. Você pode explicar se é ativo ou passivo, mas é tão grave quanto você ter 5 ou 6%. Você tem que ser muito fiel a qualquer mandato, qualquer critério, qualquer limite estabelecido. E a responsabilidade acaba, no final do dia, caindo em cima da pessoa que lidera essa caixinha, né? essa estratégia. Por exemplo, caso eu não respeite nenhum dos mandatos, eu respondo internamente através de advertências, onde eu posso ser desde desligado até ter o meu bônus travado, bloqueado, né? Eu não recebo bônus, e promoções também durante um período ficam inviabilizadas. Então, tem esse tipo de alinhamento. Ao contrário de uma gestora independente, onde você acaba tendo uma propensão maior em ser um pouco mais flexível em relação a algumas situações que poderiam gerar um resultado maior, mas quando você vive situações como a que a gente está vivendo, quem foi flexível no processo que a gente observou no final do ano passado, hoje tem uma conta muito cara para pagar dentro dos portfólios, caso tenham atuado de uma maneira irresponsável. Então, em relação ao CA Industries se diferenciar, e aí a gente acha que é muito mais do que simplesmente uma cota ilustrada em alguma janela, a gente se diferencia exatamente por fazer o que a gente se propõe a fazer. Ter uma gestão de fato high grade dentro dos nossos créditos privados, dos produtos dedicados a isso, que é a grande maioria que a gente tem hoje na indústria aberta, é você ter um processo de monitoramento e avaliação de crédito muito robusto, independente do momento que a gente está vivendo em termos de oportunidade de taxa. Então, não é porque em 2019 que a gente estava vendo um nível de taxa muito baixo que a gente ia ser um pouco mais heterodoxo na nossa análise, ou que seria um pouco mais flexível em relação a métricas que a gente considera primordiais e comprar empresas mais novas ou que dependiam de um capital de baixo custo mais perene, ou que dependeriam de um terceiro momento estar tendo uma oferta na bolsa. Enfim, a gente ficou totalmente à margem desses ativos, o que naturalmente impactou na cota. Quando teve um movimento de resgate nos fundos, a gente optou por desinvestir exatamente dos papéis que poderiam ter uma pior aceitabilidade no mercado secundário, caso tivesse um aprofundamento da crise. E é importante destacar que a gente nunca imaginou que fosse estar vivendo o momento que a gente está vivendo hoje, mas renda fixa, principalmente crédito privado, pela natureza da liquidez dos ativos, o que é o nosso dever é sempre estar preparado para o pior. Acho que o cenário maravilhoso e ótimo e fantástico, ele é muito bom quando você tem uma simetria positiva em relação ao retorno e alavancagem, como você tem, por exemplo, na bolsa. Na renda fixa, você já tem o seu valor final praticamente determinado. O que você negocia é quanto o valor de hoje vai corrigir para chegar naquele valor final. Então, você não vai ter hoje um upside de ter 3, 4 vezes o valor se tudo der certo para a empresa. Se tudo der certo para a empresa, você vai ter aquele valor, está definido. Ela não vai pagar mais ou menos do que a obrigação dela. Então, o nosso papel é saber se essa empresa vai conseguir pagar esse valor lá na frente. Mas deu tudo certo, foi uma maravilha. Você vai receber aquele valor. Você não recebe nada mais, nada menos. Então, é muito importante seguir dentro desse compromisso e respeitando exatamente todos os mandatos. Então, a gente fez esse trabalho no passado, quando a gente teve um desinvestimento, principalmente de plataforma dentro dos fundos no final do ano passado, a gente optou por desinvestir dos papéis que talvez tivesse uma pior negociabilidade no mercado secundário, não acreditando que viveria o momento que a gente está vivendo, mas, como eu disse, se preparando para situações como essa.
Então, hoje a gente tem uma carteira com perfil de liquidez muito elevado, dado a natureza dos ativos. São papéis concentrados em utilities, em setores muito resilientes e empresas que são líderes em seus respectivos setores. Então, quando a gente fala dos principais nomes, a gente pode elencar Gerdau, Klabin, Suzano, Sanepar, Semig, Saneago, Sabesp, Eletropaulo, Eletrobras, enfim, é esse o perfil de empresa que a gente opera. Em relação aos bancos, a gente pode citar Itaú, Bradesco, Safra, BTG, ABC, Votorantim. Esses são os bancos que nós operamos. A gente não comprou nenhuma operação de empresa recente, de empresa nova, ou banco recente, banco novo, que dependesse de um cenário muito otimista, muito favorável, mesmo que, pelo que a gente observou no ano passado, seria um cenário factível. Mas, como eu disse, é importante, dado o prazo das operações, a gente está sempre preparado para o pior. E isso a gente viveu pela experiência que a gente tem. Não é algo que a gente viu no livro, não é algo que a gente ouviu de alguém. É algo que a gente viveu na pele. A gente viveu a marcação a mercado dos títulos públicos em 2002. A gente viu o impacto que isso teve na indústria de renda fixa de uma maneira geral. Como é que você explica que um título do governo está fazendo um fundo DI rodar menos 5% num dia? Hoje já é difícil você explicar isso com crédito privado quando você não teve um default, você não teve um evento de solvência dentro da carteira, simplesmente foi um evento de marcação. Imagine explicar isso há quase 20 anos atrás com um título público federal. Então, a gente tem uma certa experiência em relação ao que pode acontecer e até mesmo em relação a cenários que parecem de cauda, mas que quando eles se efetivam, você não pode estar se pego despreparado, desprevenido. Então, essa foi a decisão que a gente adotou desde 2018. As carteiras foram preparadas para momentos como esse, o que não significa que a gente sacrificou retorno ou fez algum movimento negativo para os investidores, pelo contrário, entendendo que mesmo fundos sendo D5 ou D30, são investimentos de longo prazo. Então, a gente preparou carteiras para que tivessem um perfil, um comportamento e uma resiliência de longo prazo, não olhando a cota do dia a dia. A gente olha a cota numa janela de médio e longo prazo sendo consequência do trabalho de seleção e alocação. Nunca o trabalho de seleção e alocação sendo causa para gerar uma cota. Perfeito, Fadu. Fadu, então, claro, tu já colocaste aqui para nós vários motivos, né? Eu já elenquei vários motivos aqui do porquê aplicar na casa, né? Mas eu gostaria, então, assim, que fosse direto, né? A gente gosta de simplificar as coisas para os clientes e colocar os pontos que tu destacaria desta pergunta, que é super simples, mas é uma pergunta que esclarece muito o cliente e é a pergunta que nós, assessores, temos que passar para eles. Quando a gente sugere uma casa, quando a gente sugere um fundo, a gente tem que explicar para eles o porquê que estão investindo. Ainda mais agora no cenário do que aconteceu, daí já vou linkar com uma outra pergunta, é explicar um pouquinho por que o crédito privado sofreu, né, nessa questão que a gente do mercado sabe o porquê, mas muitos dos clientes às vezes vêm, pô, mas eu não investi em renda fixa, como é que a renda fixa caiu? O que aconteceu nessa questão que a gente chama, né, que às vezes a gente vai no jargão, de marcação a mercado. Então, Tá. gostaria só de explicar duas perguntas. Uma, o porquê e o que tu destacaria para investir na casa, CA Indosuez, todo esse histórico já coloca para nós a grandiosidade da casa, mas também explicar para o cliente é importante isso. Fica à Tá. vontade, Paola, André, né? Eu acho que pontos importantes, né? Vamos elencar por pontos, então, tentando fazer um sumário dessa explanação. Eu acho que, primeiro, robustez e controle do grupo, inclusive pela matriz, né? Principalmente pela matriz lá fora. Então, você tem uma robustez do grupo e um controle efetivo. Não é algo que é simplesmente numa apresentação. É algo que é feito na prática. Inclusive, a diretora de risco brasileira no Brasil é uma francesa. Quem controla todo o movimento aqui interno é um francês. Então, de fato, existe um controle muito assíduo da matriz dentro de tudo que é feito aqui dentro. O segundo ponto é a experiência e a independência de cada função de cada área. Então, a área de análise ela não é subordinada à gestão e a área de gestão não é subordinada à área de análise. Cada um executa o seu papel de uma maneira independente e o resultado de cada área gera um produto coletivo. Então, eu não interfiro na área de análise, como a área de análise não interfere na área de gestão.
O comitê ele é capitaneado pelo Fábio Passos, onde ele tem como CIO o mesmo direito de voto que qualquer analista e qualquer trader, qualquer operador tem internamente. Então, você tem, inclusive, uma certa democracia e um certo valor em cada voto que você tem num comitê de aprovação do crédito. O terceiro ponto, que é fundamental, é o monitoramento que é feito de fato em todas as empresas investidas. Não adianta nada eu falar que o Windows 6 investe em 80 empresas e que o monitoramento é feito uma vez por ano. Pelo contrário, foi desenvolvido um sistema interno onde a cada divulgação de resultado trimestral é feita uma avaliação considerando as principais variáveis que a área de crédito considera, atribuindo pesos para cada uma dessas métricas, que gera uma nota interna. E, através dessa nota, a gente seleciona o que é prioridade para ser analisado ou não. Então, você teve uma piora de nota, isso sobe na prioridade de análise. Então, esse monitoramento que é feito, de fato, e mais uma vez, não é um monitoramento comercial, é um monitoramento efetivo. Vocês podem observar isso aqui dentro. A gente começou a enviar um comentário diário, incluindo o comentário da análise que não foi feito da noite para o dia. É algo que sempre teve pronto aqui, a gente só está disponibilizando isso. Então, esse tipo de monitoramento é totalmente diferenciado. Você tem uma área de análise como a gente tem, que não tem envolvimento direto com a gestão, está focado exclusivamente em acompanhar cada uma das empresas, está falando com RI, com CFO, onde ontem mesmo um analista sênior falando com o CFO de uma locadora de veículos, o próprio CFO virou e falou: estou vendo o relatório de vocês aqui, queria bater contigo esse ponto. Cara, isso aí é muito diferenciado. Quantas casas tem um momento como esse de ter um CFO analisando e criticando um relatório como tem a disponibilidade? A gente realmente assume o nosso papel e a gente é muito transparente com o nosso trabalho sem nenhum receio. A gente conversa em relação ao conforto que a gente tem nos nossos papéis, ilustrando quais são os nossos papéis e por que a gente tem esse conforto. A gente realmente expõe as nossas opiniões e fundamenta todas essas opiniões com um material, com um subsídio. Não é simplesmente porque a gente acha que vai acontecer isso ou que vai acontecer aquilo de uma maneira simbólica ou anedótica. Não, isso é tudo fundamental. Então, acho que, de uma maneira resumida, esses são os principais pontos que diferenciam o Saem do Suez. E assim, complementando o Fadu, o Rivo, não sei se recebe, o Luiz recebe, todo dia eu mando pelo WhatsApp, e aos curiosos também, clientes que quiserem, no meu LinkedIn eu disponibilizo todo dia esse comentário diário da equipe do Saem do Suez, que desde a crise a gente começou a fazer, que você tem um comentáriozinho da gestão sobre o que aconteceu no dia, um comentário do economista-chefe e um dos cases dos papéis que tem na carteira. Então, hoje a gente soltou a Aliar, que é a medicina diagnóstica. Ontem foi Rumo. A primeira que a gente soltou foi Gerdau, Via Varejo, que o povo estava super curioso como é que ia ser o desenrolar da Via Varejo. Então, e a gente mostra também, além disso, a gente fez um teste de estresse recentemente, né, e a gente vai ficar fazendo, provavelmente, aí, não sei qual vai ser a periodicidade, mas, inclusive, na hora de divulgar os cases, a gente tem diminuído o faturamento, a gente tem deixado um cenário pior que o limite ou deteriorado. A gente analisa 3 cenários, um cenário limite, um deteriorado e um cíclico, onde tem uma crise, para ver como seria a recuperação da empresa. Então, a gente é bem rigoroso nisso, tá? Perfeito. Lembrando que todos estão liberados para fazer perguntas, pode fazer perguntas pelo chat, pode fazer perguntas ao vivo aqui pelo microfone também, tá? Quem quiser. Posso entrar com uma? Por favor, Tiagão, vai lá. Tá bom. Boa noite, Paola, André, tudo bem? Especificamente sobre o fundo de debêntures incentivadas, tá? Algumas perguntas, assim, bem pontuais, são várias na realidade, peço desculpas, mas acho que vocês podem responder de uma forma bem direta, tá? Duration médio da carteira e a taxa de carrego pro fundo daqui para frente, né? A quanto que isso está marcado hoje? Essa era uma das perguntas, bem direta. Eu ia perguntar sobre quantidade de ativos, eu acho que você falou, André, em torno de 80, é isso, né? Todos high grade? Sim. Perfeito. Se você puder falar rapidamente, assim, as maiores posições, quanto que elas representam, ou quanto que a maior posição representa, isso é interessante. E, por fim, esse fundo teve bastante tempo fechado
eu acho que tinha um patrimônio de 2 bi, caiu para 1,5. Se vocês têm alguma expectativa de fechamento a partir de algum PL daqui para frente, até para a gente acompanhar. São várias perguntas, mas pode ser direto. As perguntas são tão boas que é difícil ser direto com perguntas boas assim. A gente acaba aproveitando para tentar dar um overview melhor de tudo que implica a resposta dessas perguntas. Vou tentar ser o mais direto possível. Começando pela primeira, que já acaba tendo um ponto interessante que é importante destacar, é que você, dentro do fundo de debêntures incentivadas, você acaba tendo duas duration, né? Qual que é a primeira duration? É a duration natural da carteira de ativos dela. Então, a gente tem a duration dos papéis, onde você tem um prazo médio de quase, uma duration de quase 5 anos, próximo de 5 anos e meio, que a gente tem de duration da carteira de ativos dentro do debêntures incentivados. Pô, Fador, mas o fundo segue o IMAB5. O IMAB5 hoje está com uma duration de 2,25. O que a gente faz? A gente utiliza o derivativo de preço, o DAP, que é um derivativo na B3, onde ele sintetiza o cupom da NTNB para diversos vencimentos, e aí com isso a gente neutraliza, a gente consegue reduzir parte dessa exposição que a gente tem na carteira para a exposição do benchmark, que é o IMAB5. Então, hoje a duration do fundo com os derivativos, ele passa a ser de 2,30. Então, ele está muito próximo, ela está muito próxima do IMAB5. Então, se o juro real subir, a gente sobe mais ou menos na mesma proporção que o IMAB5. Se os juros reais cair, a gente cai mais ou menos na mesma proporção que o IMAB5. Só que esse derivativo, ele contempla simplesmente o que você tem de risco de mercado. Ele não contempla o que você tem de exposição à taxa no seu risco de crédito. Então, quando a gente fala, por exemplo, que hoje o carrego do fundo está próximo de B mais 1,06, então a gente está dizendo que esse 1,06 não é para o período do IMA, no período da duration do fundo, de 2,3. Ele, na realidade, é 1,06 para um período de 5 anos. Então, caso a gente tenha um movimento na taxa de juros, a gente vai ter um movimento parecido com o do IMA. Mas se a gente tiver um movimento no prêmio de crédito, a gente vai ter um movimento para 5 anos. Então, quando a gente tem uma deterioração como a gente teve no mercado em relação a prêmio de crédito, o fundo sofreu muito mais que o IMA. Por quê? Porque você não tem como reduzir a duration do prêmio de crédito. Você consegue reduzir a duration da sua exposição a juro real. Isso a gente consegue até neutralizar. O que o fundo de debênture incentivada redeado tentava fazer era exatamente isso, neutralizar todo o seu componente de risco de mercado, e aí você ficaria com um CDI mais uma taxa para aquele prazo bruto. Só que aí, enfim, tem particularidades, como eu prefiro não entrar no mérito, porque a gente nunca teve essa estratégia, mas só para tentar mostrar o que é possível ser feito ou tentar ser feito com o derivativo. Então, a resposta da pergunta em relação à duration, né, ela acaba sendo uma resposta dupla, né? Ela tem uma exposição em relação a juro real, e tem sido um movimento que tem sido bem favorável esse ano para a gente, de 2,3, que é muito próximo da duration do IMA B5, do Bench, em relação a risco de prêmio de crédito, e aí esse tem que ser a duration natural da carteira, é de 5 anos e meio, aproximadamente. O carrego do IMA B5 hoje está em IPCA mais 2,87 e o do fundo está em IPCA mais 3,94. Mais ou menos isso. Aí, em relação ao processo do fundo, da abertura do fundo. Então, vamos lá. Essa é uma das vantagens de você trabalhar num grupo, e aí entre aqueles pontos que o Rivo pediu para perguntar, colocou em relação aos diferenciais da casa. Como a gente não é uma gestora independente, a gente consegue ter muita tranquilidade e muito conforto em seguir o compromisso com todos os investidores. Como eu disse, quando a gente teve um movimento no final do ano passado nas outras estratégias, a gente sempre opta por sair o que a gente acha que vai ter um maior risco lá na frente. A gente não vai deixar nunca um esqueleto dentro do armário. Vamos segurar esse papel aqui, porque senão ele vai dar um impacto muito negativo na cota, e aí você acaba prejudicando quem está ficando em detrimento de quem está saindo. Nesse processo,
seria muito interessante para casa, caso a gente fosse um gestor independente, ou caso tivesse uma dependência muito grande em relação a crescimento e resultado, não tivesse o suporte que a gente tem do grupo lá fora, é abrir o fundo, que estava com um apelo muito grande, e com isso incrementar uma captação em detrimento de uma saída que a gente estava tendo nas outras estratégias. Só que a gente via isso como uma maneira muito irresponsável, porque era um mercado que estava seguindo uma única direção, que era a direção de expansão. Como a gente já estava com um fundo de aproximadamente 2 bi, aumentar essa estratégia no mercado que estava cada vez reduzindo o tamanho, principalmente por uma questão que aconteceu nos fundos de debêntures incentivadas redeados, a gente considerou como talvez um pouco imprudente e que poderia adicionar um risco dentro da carteira para os investidores que estavam no produto já há um bom tempo, que não fazia sentido. De novo, a gente sempre foca no investidor atual. A gente tem todo o interesse em ter mais investidores, de ampliar nosso leque, mas a prioridade número 1 é sempre quem está dentro da carteira. A gente defende, sempre vai defender um investidor dos fundos. Então, a abertura desse fundo, por mais comercial, por mais que fosse interessante comercialmente e que tivesse um apelo para uma expansão de carteira, que talvez até se efetivasse e fosse bem sucedida, a gente entendeu como não uma relação boa para quem está dentro do fundo e seria prejudicial para o passivo atual do fundo. Então, a gente optou por permanecer com o fundo fechado. Em janeiro, a gente voltou a ter uma dinâmica positiva de mercado, até mesmo no final de dezembro. E aí a gente lançou um fundo D60. Lembrando que a estrutura do debêntures incentivadas é de master. Então, na realidade, o que o investidor compra é um FIC. Esse FIC ele é D30. A gente lançou um outro FIC que compra o mesmo master que esse FIC, que é distribuído, só que com prazo de liquidez de D60, onde a gente teria aí um certo conforto em relação ao que poderia ter de movimentação de passivo do cliente novo. Então, o cliente novo teria acesso ao mesmo veículo que outros investidores tinham e ele teria um prazo de resgate diferenciado no sentido de não prejudicar o investidor atual e ele teria a possibilidade de aproveitar um produto que se consolidou como uma das melhores estratégias do mercado. Quando a gente olha, por exemplo, 2019, foi o único fundo de debêntures incentivadas que superou o B5. Acho que mesmo com pele de 1,5 bi, continua sendo o maior fundo aberto, né? Porque tem algumas estratégias que são através de fundo fechado ou de FDIC. Mas na estratégia de fundo aberto de debêntures incentivadas, eu acho que a gente, mesmo assim, segue como a maior estratégia. Então, a gente conseguia preservar a qualidade de quem estava ficando e dava uma oportunidade para novos entrantes com prazo de liquidez maior. Hoje, e aí especificamente hoje mesmo, né, a gente está até acompanhando aqui para ver se tem alguma novidade, você deve ter a votação da PEC 1020, que é justamente a PEC do orçamento de guerra, onde deve permitir a atuação do Banco Central no mercado secundário, não só de título privado, mas também de título público. Isso aí traz um conforto grande em relação à opção de saída, caso tenha necessidade de um desinvestimento muito elevado. Todos os outros fundos sempre estiveram preparados para zeragem de carteira. O debêntures incentivadas é um mercado muito menor, onde a gente, uma estratégia de 1,5 bi representa uma parcela muito relevante da indústria. Então, a gente tem que estar preparado para, caso tenha necessidade de um desinvestimento desse fundo, ele ser execuível. Hoje, com o Banco Central tendo a possibilidade de atuar, abre uma janela onde eu acho que até outras estratégias como multimercado e renda variável estão comprando crédito privado porque estão já antecipando esse movimento, como a gente viu em outras economias, como a gente observou o Fed desde 2008 fazendo isso no mercado norte-americano, o BCE na Europa, agora o Banco do Japão. Enfim, você começa a ter uma alternativa de saída caso haja necessidade, sem ter esse impacto de preço como você está tendo. Então, esse evento é um evento que traz de novo a discussão de uma possibilidade de reabertura do fundo, que é algo que é sempre discutido, sempre foi discutido diariamente. O que a cláusula pétrea, né? O que decide se abre ou não abre? É se em algum momento a gente pode prejudicar o cotista atual. Então, no final do dia, o que decide se o fundo abre ou não é o impacto que isso pode gerar de maneira negativa no passivo atual, e aí o que pesa mais é justamente a questão
da liquidez, desculpa. E aí, uma vez estabelecido isso, aí a gente pode decidir na reabertura do fundo. Mas é algo que, independente do que a gente está observando, sempre foi discutido diariamente. Tanto que a gente trouxe alternativa, como foi o caso de um fundo com liquidez de D60. Hoje você tem a possibilidade, talvez, do Banco Central atual. Uma vez se efetivando, com certeza é um assunto que volta à tona. Eram 3 perguntas. Eu falei que eu ia me perder no meio as maiores posições, assim, eu acho que o restante as maiores posições quanto representam, né, as maiores? E tá. Se são em torno de 80 também, se eu tinha entendido certo. Tá, no debêntures incentivadas não. No debêntures incentivadas, se eu não me engano, a gente tem algo próximo de 50, entre 40 e 50 emissores. A maior posição hoje do fundo, salvo engano, ainda é CEMIG. Deixa eu confirmar aqui para você. Era CEMIG com 7%. Deixa eu confirmar aqui para você. Eu passo todos os nomes. Mas eu digo, eu não sei a ordem, mas eu te digo os maiores nomes seriam Eletropaulo, CEMIG, a STT. Projeto a gente praticamente... A maior posição é 7%, então, é isso? Tá. Deixa eu só ver se teve alguma mudança aqui na carteira, com as movimentações que a gente fez recentemente de passivo. Lembrando que o nosso fundo já é um fundo maduro, então ele obrigatoriamente tem que ter 85% em debêntures incentivadas. Então você não consegue ter, por exemplo, uma gestão com mais caixa. Você pode ter no máximo, por lei, 15% em caixa, porque você tem que ter, para seguir o benefício tributário, você tem que estar 85% investido em debêntures incentivadas. Esse foi até um dos motivos da gente não querer avançar na estratégia de debêntures incentivadas redeado. Você teria a questão da margem aí também. Vamos ver aqui. Master 1 e Master 2. Vamos lá. Ó, errei por pouco. A maior posição hoje é Eletrobras, com 7%. A segunda posição é CEMIG, com 6,90%. Depois vem Algar Telecom. Depois, com um número, aí já cai para quase 4%. Depois vem Neo Energia, com 3%. Aí depois vem Copel, Eneva, AS, que eu tinha comentado, Eletropaulo, Energisa, Rumo. E aí, depois é um monte de 1%. As maiores concentrações, né, Fadu, são, como é debêntures incentivadas, eu posso até depois passar o book para vocês, ou na apresentação tem, mas provavelmente é o setor elétrico, distribuição, transmissão e geração, o setor de rodovias, e o Fadu pode complementar também. Quase 60% é só setor de energia, aí, que o PES é distribuição, e aí são os nomes que eu passei para vocês. São os nomes óbvios para a gente ter dentro de um fundo de debêntures incentivadas, ainda mais com o tamanho que esse fundo tem. Não dá para imaginar, ainda mais vivendo o momento atual, que é tranquilo a gente estar num parque greenfield de painel solar, a não ser que tenha um sponsor muito bom. Então a gente optou sempre por estar de fato com high grade dentro das carteiras, independente da estratégia. O debêntures incentivadas ilustra muito bem isso. Mesmo sendo um fundo que tem um apelo e justamente tem um foco em projetos e ampliação de infraestrutura, a gente concentrou todos os nossos esforços e energia nas oportunidades que tiveram em empresas já consolidadas. E aí vai de encontro com o meu discurso inicial, aonde a gente atua. E é exatamente esse o perfil de empresa. Tá bom, obrigado, André. Valeu, foi bem claro. Nada, que isso. Eu peço desculpas aí. Eu falei que a pergunta boa a gente acaba aproveitando para mostrar o nosso trabalho. Tá, já. Obrigado. Acho que, de repente, aproveitando a pergunta do Thiago, a gente podia falar do carrego dos fundos, do Vitesse, do Gravitesse, do Agilité.
Não sei se faz sentido para vocês. Faz sim, faz sim. Hoje, na legal. nossa plataforma, a gente só tem renda fixa crédito privado. Então, o que muda nos nossos fundos na grade é quanto a gente tem de crédito alocado, né, e a liquidez dos fundos. Então, o DI é um DI Master, ele só pode ter no máximo até 49,9% de alocação em crédito, né? E aí, com certeza, são créditos bem mais líquidos, só porque ele é um fundo de zero. Hoje tem o AGNT, que tem, não, acho que ele está 80% alocado em crédito, né, Fadu? E ele é um D5, o Vitesse é um D30, e o Gravitesse também é um D30, uma réplica do Vitesse, sem as amarras da 4661, que é a legislação que rege os fundos de pensão. Então, ele pode ter o dobro de investimentos estruturados, que seriam FDICs, por exemplo, mas ele não tem, dada a atual circunstância do mercado. Ele pode investir em empresas de capital fechado. Por exemplo, não necessariamente uma empresa de capital fechado seja uma empresa de pior qualidade que uma de capital aberto. Por exemplo, o Boticário é uma empresa de capital fechado. Tá? Então, é que a regulação de fundo de pensão não permite. Então, a gente achou que seria interessante a gente ter esse diferencial, porque a gente estava deixando muita oportunidade na mesa quando o fundo foi criado, que foi em agosto de 2018. Tá? Padu? Perfeito. Não sei se você quer fazer pergunta, Riva. Rivo? Uma questão que eu acho assim que é pertinente, que tem vindo sempre, né, dos clientes, é a questão justamente do efeito do corte da Selic, né? E do que vocês têm de previsão para frente com questões de corte e tudo mais, né? E também, se vocês pudessem falar justamente da questão que eu já tinha colocado ali, que talvez não ficou muito claro, dessa questão da curva de juros mesmo, o que aconteceu com os fundos de crédito privado, né? Essa variação ali que deu negativo, principalmente no último mês. Então, é mais essa pergunta assim, do efeito da Selic. E depois, também, como vocês são uma casa, né, nascida na França e presente no mundo, às vezes pergunto sobre a questão offshore. Como é que faz para o cliente ter algum cenário, algum mercado offshore também? Algum juro? Vou começar então, aí depois a Paola responde pela parte offshore. Tá. Em relação à pergunta de juros, eu vou começar pela parte da nossa expectativa em relação à Selic. A gente entende, a visão do SEM do Suez é que novos cortes, né, cortes adicionais, vão ter uma questão muito mais em relação ao alinhamento que a gente tem observado com outros bancos centrais do que um efeito prático na economia local. A gente já vinha observando outros cortes que não tiveram impacto como se era esperado dentro da atividade, dentro do financiamento. Você vai ter um impacto muito maior em relação à questão de custo da dívida local do que, de fato, você ter um estímulo para a economia ou para a circulação monetária. Então, é um caso que vai ser muito mais de alinhamento do que efeito prático. E o Banco Central acabou caindo numa certa armadilha em relação a isso, com a comunicação talvez não da melhor forma possível durante os últimos dias, principalmente antes do evento político que a gente teve na sexta-feira. Tem gerado também um ruído na parte de câmbio, né, na parte de moeda, o que tem impactado o real diretamente em relação ao que pode acontecer em termos de arbitragem. Mas, enfim, a gente tem um cenário de mercado onde ele continuará cortando os juros, e aí se o ritmo vai ser agora 50, 75, depois 25, aí é algo muito marginal, dado que a gente está olhando o horizonte de alguns cortes, né, de algumas quedas, mas o cenário, de fato, é um cenário de redução de taxa Selic. Aí é uma brincadeira que a gente faz na renda fixa há 20 anos, que a gente aqui tem um papel de comentarista de concurso de MIS. A gente não decide qual que é a MIS mais bonita. A gente tenta entender o juiz, qual o juiz vai votar em qual MIS. Então a gente tem que tentar entender o que é o Banco Central para chegar na conclusão de qual que vai ser a taxa que ele vai colocar. A gente não está fazendo juízo de valor de qual seria a taxa ideal para ter um equilíbrio aí em relação à política monetária. Então, dentro dessa analogia, por mais chula que ela seja, mas acaba ilustrando um pouco o que deve ser o nosso papel. Né? Não tentar descobrir qual que é a taxa certa, mas qual que é a taxa que o Banco Central irá colocar.
Vocês acham que a Então, MIS isto, vai ser ali pelos 3% ou vai ser menor? A MIS, que é a altura da MIS. olha, eu acho que 3% é factível. Eu acho que muito além disso, e aí o próprio presidente Campos Neto foi muito feliz numa colocação que ele fez, se eu não me engano, isso acabou sendo até registrado em ato do Banco Central, chega num patamar que fica contraproducente. Você começa a afetar de uma maneira alguns setores, e aí a gente sempre reforça a questão da moeda, do câmbio, que você não está agregando nada com juros muito baixos, e você está gerando algumas disfuncionalidades ao redor desse movimento que acabam gastando tempo, energia, talvez até mesmo um pouco do fiscal para apagar um incêndio que você mesmo criou. E aí essa expressão dele foi muito importante, foi muito feliz, contraproducente. Acho que o 3%, e aí tentando dar um palpite de juiz, não sendo um comentarista, eu acho que é o primeiro passo para tatear. Sendo bem sincero, é uma opinião particular, não representa a opinião da casa. Talvez ele não devesse fazer nada nos juros. Esse patamar atual, porque a gente tem de economia brasileira, assim, de novo, acho que o impacto que isso vai ter prático, a não ser no serviço da dívida, mas em relação a termos econômicos, é muito baixo. O impacto que isso teve na moeda, que por mais que você diga que não tem arbitragem, você sempre vai ter arbitragem. O real é um mercado de muita profundidade. Então, quando o investidor quer especular contra uma moeda, ele não tem a profundidade em outros pares como o real do jeito que ele tem aqui. Então, ele ataca o real, vai ter um movimento em cima do real. Depois ele vê o que ele faz nos outros países. Mas onde ele consegue ter uma profundidade é no real. E o real não é uma moeda conversível. Então, para pagar a conta, o Banco Central naturalmente, o governo naturalmente tem que gastar reserva. E que se acabar a reserva, vai ter que ir lá e comprar mais moeda para entregar mais moeda. Ele não tem, como eu disse, não é uma moeda conversível. Não dá para você entregar real. Então, é algo que realmente acaba tendo um peso. Mas a gente tem um cenário que é um cenário voltando para a analogia chula, de comentaristas de concurso de MIS, que é que ele vai continuar cortando e que deve chegar no patamar de 3, talvez possa até ir abaixo disso, mas é algo que muda diariamente. A questão a tendência é de queda. E tem um suporte para isso, quando a gente observa os números de inflação, vídeo que a gente observou de IPCA 15 ontem, hoje o próprio IGPM, que tem um peso dolarizado muito elevado, acabou vindo também de uma maneira positiva, mesmo com toda a representatividade que ele tem de atacado. Então, são variáveis que acabam dando um certo respaldo para tomar essa decisão. O problema é lá na frente o que ele vai ter que fazer quando for necessário um ajuste, qual vai ser a intensidade desse ajuste. Mas, isto posto, o impacto disso dentro do nosso mercado. Uma das pouquíssimas coisas boas que todo esse movimento acabou trazendo de volta à tona é a questão do percentual do CDI versus CDI+. Então, cada vez mais consolidou a questão do CDI+. É algo que a gente tenta fazer diariamente, é CDI+, CDI+, CDI+. Aí vem o Banco Itaú e manda uma proposta, um pop-up para todos os aplicativos com CDB 100% do CDI. Aí tudo que você ficou falando ali, investindo, falando de CDI+, acabou, foi por água abaixo e todo mundo volta a falar percentual do CDI. Aí vem o gestor macro, que teve 2% no mês, aí é importante ele falar que ele deu 1.000 do CDI, né? Número 1.000, 500 mil, 300, né? É um número fantástico. Mas, no final do dia, isso acaba mascarando o que, de fato, você ganha, que é o seu ganho nominal. E num CDI baixo, é importante você saber o teu ganho nominal. Não adianta nada você dizer que deu 200% do CDI e você chegou com um extrato de 0,60. Pô, beleza, mas foi 0,60. Da mesma forma que a gente trabalha uma taxa de administração muito baixa, isso cada vez fica mais evidenciado em relação aos riscos que você tem que correr para ter aquele retorno. Então, isto posto, a gente tem trabalhado muito com o CDI+. Então, quando a gente fala do carrego da carteira, cada vez mais a gente mostra o CDI mais 2, CDI mais 2,5. Isso é muito importante quando você faz o paralelo da sua expectativa de taxa de juros. E como você tem esse componente pré dentro do teu ativo, né, do teu preço, quanto menor os juros, mais você se beneficia. Então, em relação a essa questão de a queda de juros é ruim para a renda fixa, não. É ruim para parte da renda fixa que é indexada ao CDI. Mas aquele teu componente pré, ele ganhou valor dentro do relativo. Então, você acaba tendo um melhor retorno em relação ao seu custo de oportunidade. Isso acaba beneficiando todos os ativos de uma maneira geral. Não tem um ativo perdedor. O ativo perdedor é o que é 100% do CDI. Esse ativo realmente
dado que o seu prêmio, né, a cultura do rentista, né, acaba sendo prejudicada porque o teu valor nominal passa a ser zero em relação ao teu custo de oportunidade, mas a sua base num crédito privado, a sua base num juro real numa NTNB, a sua base num ativo que tenha um prêmio superior ao prêmio de oportunidade, ao risco de oportunidade, isso ganha valor com uma Selic baixa. Então, isso joga muito a favor de quem está posicionado e do que tem de potencial de ganho dentro das estratégias, inclusive os de debêntures incentivados. Então, o cenário de Selic baixa tem muita preocupação em relação a vai passar a ser um investimento ruim? Não, pelo contrário, continua sendo um investimento muito bom e melhorou em termos relativos. Você vai ter que fazer uma reponderação, um redimensionamento do seu portfólio, aumentar a sua exposição em risco. Tal. É natural acontecer. Da mesma forma que boa parcela do crescimento da indústria de crédito privado veio de investimentos mais conservadores que começaram a ficar incomodados com uma taxa de retorno mais baixa. Então, é natural você baixar os juros e começar a ter um certo incremento de risco, que no Brasil é muito defasado. Não é uma questão de virar amanhã e ser o mesmo perfil de alocação norte-americano, até mesmo porque, como você colocou, o número de empresas que a gente tem na nossa bolsa não é muito diferente do número de emissores que a gente tem para comprar crédito. Enfim, as alternativas de investimentos ainda são muito limitadas para você ter um perfil de risco como a gente tem no investidor mais maduro, como observador lá fora. Mas o caminho é esse. Então, a tendência de um juros mais baixos, acho que a gente não tem que se preocupar em relação às classes, pelo contrário, que você simplesmente vai puxar para cima, você vai subir o patamar, você vai ter mais investidores que estavam nesse perfil aqui, vão querer mais retorno e vão passar para o nível acima, e assim você vai subindo da cadeia e vai começar a tirar aquele dinheiro da poupança, que era pessimamente remunerado e com um apelo, né, que era um apelo justamente imobiliário, né, um apelo da utilização desses recursos pelos bancos para financiamento, que você acaba também, que acabou sendo desvirtuado, e você acaba trazendo isso para uma estratégia mais eficiente em termos de investimento. Então, o nosso cenário continua sendo de juros baixos. Se daqui 2, 3 anos ele vai ter que fazer um movimento, ou seja por uma questão fiscal, ou seja por uma questão inflacionária, por toda essa expansão monetária que está havendo, é uma discussão para daqui 2, 3 anos, a gente tem que saber aproveitar esse momento e como é que vai ser esse momento até lá. Então, acho que juros baixos e com uma oportunidade muito boa, mesmo com esses juros baixos, dado o nível de prêmio que a gente tem nos ativos. Perfeito, Fadu. E a Paola vai falar sobre a questão offshore, é isso? Isso. Posso falar? Só complementando também, não só a questão de prêmio, mas dada a qualidade dos ativos que a gente tem na carteira. Até porque com toda a crise tem que se preocupar, e eu tive já vários questionamentos, não sei se chegou alguma pergunta do tipo, quem que vai quebrar, quem não vai quebrar. Então, assim, acho que a qualidade da nossa carteira, e como o Fadu comentou, a gente, ano passado, vendeu qualquer papel que a gente achasse que fosse de algum setor ou que fosse ter uma situação desconfortável. Então, os nossos ativos a gente continua, inclusive, estressando e todos sairiam do outro lado. Tá? Então, na nossa carteira, provavelmente não teria nenhum default. Agora, falando da parte offshore, você está falando da comunicação, de alguma recomendação? O que a gente tem? O que a casa tem de opções offshore, né, e de recomendações mesmo? Você tá falando, mas você quer fazer opções de offshore, você diz investimentos ou só de material de econômico? Explica um pouco quais seriam as opções de lá fora, Paulo, que a gente tem com Miami, com Genebra, enfim, o que poderia disponibilizar de parceria ou de produto? Acho que seria nessa linha. É nessa linha. Uhum. Tudo bem. Eu até acabei de passar um relatório que a gente tem mensal que se chama Monthly House View. É feito todo mês, a gente tem diversas línguas. Eu passei para o Luiz, depois ele pode disponibilizar para vocês. Acho que eu passei em português ou em inglês. Senão, depois ele me pede. O nosso economista-chefe, o Vladimir, ele é economista e estrategista Latam, tá? Então ele tem acesso e ele faz call, tal, além de ele participar e cuidar do Latam e direto com Miami, Suíça, etc. A gente pode inclusive fazer uma palestra aqui para os seus clientes, pensar em um Zoom com ele também, tá? Ou depois pode ser presencial. Um outro ponto, o que a gente tem, então, hoje a gente é ligado ao Private Banking, a gente tem alguns booking centers ao redor do mundo, a gente usa muito aqui no Brasil, os nossos clientes aplicam
tanto em Miami, ele pode escolher, né? Ele pode ser um cliente do Swiss Private Banking e ele escolhe aonde ele quer aplicar. Ele pode aplicar, escolher Mônaco, pode escolher Paris, pode escolher Miami, pode escolher Suíça, né? Aí tem Genebra, Zurique, etc. E também tem os outros países, tipo Dubai, etc. Né? São mais de 14 países. Os booking centers que a gente mais usa é Miami, Mônaco, Suíça como um todo, e a gente aqui. Perfeito. É que tem alguns clientes, às vezes, que até trocam, né, o endereço fiscal e também é interessante a gente saber, sempre quando a gente tem uma casa que tenha exposição e vários, né, países, vocês estão em quantos países hoje? 14 países. 14 países. Então tá, perfeito. Mas, por exemplo, ele pode escolher vamos dizer assim, ele quer escolher Miami ou ele escolhe Mônaco. Não necessariamente ele precisa ter todas as aplicações dele em Mônaco ou em euro. Ele pode escolher Mônaco e também ter aplicações em dólar ou em outros booking centers. Fora a flexibilidade é maior. Isso. Exato. E daí depois, se vocês quiserem fazer uma parceria, a gente está à disposição, é bem tranquilo. Tem um mínimo para ser cliente private lá fora, mas vocês têm um foco de cliente bem alto, né? Sim, perfeito. Então, Paulo, a gente gosta de... Até o papo bom, ele rola, ele flui e ele passa rápido, né? Nós estamos aqui 18h59, nós gostamos de primar pelo início no horário certo e pelo fim também no horário certo, até porque está tendo muita live, está tendo muitos encontros, né? Tanto a própria XP está promovendo, e daí nós, como escritório, né, da XP e um escritório antigo já, com 11 anos no mercado, a gente também quer proporcionar isso. Eu falei em off também para a Paola e para o Fadu, antes de a gente começar, que nós vamos, após essa maratona de lives e webinar que a gente está fazendo, nós vamos fixar uma data e vamos seguir fazendo, né? Não é porque esse momento que a gente está em home office, né, que para mim é mais office do que home, eu quase mal fico em casa, apesar de estar em casa, né? Mas então a gente tem que trabalhar para seguir e manter isso realmente para ter a sala sempre mais cheia e o cliente mais informado, né? E olhar mesmo de uma forma virtual no olho do gestor, né? Do RI das empresas, dos seus assessores, poder fazer perguntas diretas, né? E vamos dizer assim, nas cara a tapa para eles é muito importante. Então a gente agradece demais. Deixamos umas considerações finais. Eu acho que não sei se alguém eu acho que o Raul Santos quer fazer a pergunta. Então, independente do tempo, a gente está à disposição para responder também. Tá. Não, rapidinho, eu só queria ouvir ela falando agora em relação a mercados europeus, né? Eu queria saber qual seria a via mais fácil para investir em euro, uma vez que eu tenho conta na Itália e tenho recebimentos a partir da Itália. Bem, daí você pode escolher se você quer Mônaco, se você quer Suíça. Sim, mas qual seria esse caminho? Seria através da XP? Não, a XP pode ser através do escritório. A gente pode fazer uma parceria com eles e daí a gente indica os RMs lá fora, quem é o responsável de cada booking center lá de fora também. Tá bom, obrigado. A gente conversa, Raul, sobre isso e com certeza... Daí vocês põem em contato, os três aí. Perfeito. Como vocês preferirem. Perfeito, Paulo. Bom, só uma curiosidade, a nacionalidade brasileira é a quarta maior do grupo no mundo. A unidade brasileira é a quarta maior do grupo, isso. A nacionalidade brasileira. A nacionalidade, tem isso mesmo. Então tá. O booking center da Suíça é isso aí mesmo. Imagina. Então, as considerações finais, Paola, Fadu, né? Se alguém tiver uma pergunta, os últimos minutos a gente deixa uma outra para o final, mas então as considerações e agradeço desde já mais uma vez a disponibilidade de vocês. Vamos repetir esse papo, né, também quando a gente tiver essa sequência aí, vamos colocar sempre este canal para o nosso cliente como, né, estratégico para brincar com vocês. Bom,
Obrigado, pessoal. Queria mais uma vez agradecer essa oportunidade de poder falar um pouquinho da gente, de tudo que a gente vem fazendo e de tudo que a gente espera que aconteça no mercado. Queria passar uma mensagem em relação ao que a gente tem hoje nos nossos fundos, aos investidores dos nossos fundos, para terem tranquilidade. Todo o trabalho que a gente fez hoje está sendo recompensado em relação a todo o controle, toda a análise, toda a diligência. Isso foi feito de fato, não é algo que, mais uma vez, foi feito simplesmente para justificar uma alocação. Pelo contrário, a alocação foi consequência de todo esse trabalho e agora isso vai se provar como uma estratégia muito positiva, dado que o nível de prêmio que a gente tem hoje, ele se efetiva se o crédito for pago. E a gente tem muito conforto em relação a isso, inclusive com todo o material que a gente vem divulgando em termos de monitoramento e acompanhamento de cada empresa que a gente possui. Entendo o momento adverso que a gente está vivendo, em termos de percepção de risco, em termos de desconfortos e inseguranças, ainda mais por todo o impacto pessoal que isso está sendo gerado entre todas as pessoas, né, entre todos os indivíduos, é algo que está sendo atingindo de uma maneira coletiva, é algo que realmente a gente nunca viveu no passado. Seria muita petulância dizer que a gente já viveu coisas parecidas no passado, como a gente não viveu, e tudo isso acaba interferindo de uma maneira geral, de uma maneira generalizada nas tomadas de decisão. Hoje a gente tem um fator que vai ser muito emblemático, que é justamente a atuação do Banco Central no mercado secundário. Então, acho que é importante aguardar isso antes da tomada de qualquer decisão, seja ela um incremento, uma redução, uma rotação de portfólio, não querendo atuar no trabalho dos especialistas em relação a isso, mas especificamente no que a gente pode esperar no mercado de crédito privado no curto prazo. Eu acho que é uma informação importante, eu acho que vale a pena aguardar esse movimento. Era esse o ponto principal que eu queria passar para vocês e, mais uma vez, um agradecimento. Obrigado, Fadu. Acho que o Thiago tinha uma pergunta. Thiago. Teria uma última, sim. Obrigado, Paulo. Não sei se para você ou para o André. Rapidinho, a partir desse carrego que eu entendi de IPCA mais, não sei se foi 3,7 ou 9, e se isso é com gross up ou sem, tá? E por quanto vocês devem estar calculando o retorno desse tropeço que a gente teve agora nesse início de ano, aí, que chegou a estar em torno de 6%, agora abril já está melhor. Pergunto porque eu tenho muitos clientes private que estão alocados no de debentures e é uma pergunta recorrente, quanto para voltar esses 6%? Seria a minha pergunta final. Eu vou tentar ser sucinto com perguntas boas. Vamos lá. Em relação à questão do carrego. O carrego ele é dado em cima de quanto a gente tem de prêmio, em cima daquele do que seria o análogo público, né? Seria no CDI você tem claramente o CDI. No debêntures incentivadas a gente, como segue o IMAB, que é uma composição, uma cesta de NTNBs, a gente tenta trazer a NTNB mais próxima do vencimento de cada papel e aí a gente faz uma diferença de forma que seria o equivalente a um CDI+. Então, quando a gente diz que tem um papel a CDI mais 1, a gente diz que tem um papel a IPCA mais o prêmio da NTNB mais 1. Então, hoje o prêmio do fundo em relação à cesta de NTNB é de 1,06, parece 1,10 mais ou menos, em relação ao que a gente tem do carrego de Bs. Esse carrego é ao longo de 5 anos. Mesmo com o prazo médio do IMAB sendo de 2 anos e meio, 2,3 mais ou menos, a carteira tem um prazo maior. A gente usa derivativos para reduzir esse prazo em relação à exposição à taxa de juros. Mas em relação ao prêmio de crédito, a gente não tem como reduzir isso. É o melhor momento em termos de carrego que esse fundo já teve. Quando a gente olha, por exemplo, ano passado, onde o fundo deu 15% e o IMAB deu 14%, se não me engano foi mais ou menos isso, a gente acabou capturando um movimento muito forte de fechamento de prêmio, mas os prêmios ficaram negativos. Então você tinha B menos alguma coisa, pelo excesso de demanda que você tinha por ativos no mercado. Por isso que a gente fechou o fundo, porque a gente justamente não queria ter armadilhas dentro da nossa carteira que depois a gente não conseguisse desarmar.
Então, quando você entra naquela espiral de Petrobras negociando B menos alguma coisa, você fala, pô, peraí, eu tenho 0,80 de taxa de administração, eu vou entregar para o cliente menos quase 1%, não faz sentido nenhum. Então, hoje você inverteu essa conta com o ajuste que teve no mercado. Você passou a ter B mais cento e poucos líquido de taxa de administração. Então, esse carrego que a gente sempre passa, a gente passa líquido de todas as despesas do fundo. E como o fundo é isento, é o que já vai cair diretamente para o investidor. Como esse prazo, esse prêmio é em cima do prazo bruto da carteira, né, do prazo líquido, toda vez que você tiver um movimento de queda desse prêmio, você vai multiplicar por 5, porque são 5 anos. Enquanto do juro real, você multiplica por 2,3, porque são 2 anos e 1/3, grosso modo. Né? Vai ser mais uns 2 anos e 4 meses, grosso modo. Vai ser esse o parâmetro da conta. Então, uma vez você tendo uma normalização do prêmio de crédito, é um ganho imediato, é na veia, é muito maior em relação ao IMAB5. E aí é o que eu sempre falo de ser honesto. Quando você pega, por exemplo, ano passado, o fundo deu 15%, mas o bench dele deu 14%. A gente ganhou 1% do bench. Esse ano, a gente pode dar 5% e o bench 3%. Para mim, a gente ganhou o dobro do que a gente ganhou ano passado. Por mais que o investidor tenha o interesse no ganho nominal, o nosso compromisso é sempre com o benchmark, que é o IMAB5. A gente hoje tem um potencial de ter um retorno muito superior ao bench do que a gente teve no passado. A gente espera que seja 15%? Não, tomara que seja, mas dificilmente vai ser. Até mesmo porque a gente teria que viver um evento no crédito muito parecido com o que a gente viveu em janeiro, que a gente entende como um pouco artificial. Mas o potencial de ganho no fundo, com esse movimento que pode ter de correção de prêmio de crédito, e deve acontecer, é muito alto. Tá bom. Obrigado. Obrigado de novo, André. Nada que isso. Imagine. Então, eu vou lembrar a nossa agenda também, né? Nós temos daí no dia 4 de maio, às 19 horas, Equitas. Dia 5, nós temos o Távola, às 19 horas também, Távola Capital. Dia 7, Quineia. E daí dia 14, aqui seria na sexta-feira, que foi transferida, Giant Steps Capital, no dia 14, às 18 horas. Paola, tuas considerações finais, querida. Obrigado mais uma vez a vocês dois, a Fadu e Paola. E a gente encerra, então, com um pouquinho além do horário. Sem problemas. Não, eu só quero agradecer, Rivo, porque eu acho muito importante essa dinâmica com os assessores, com o cliente, estar perto de vocês entenderem nossa gestão, ficarem tranquilos, terem segurança. Acho que isso é o que mais importa. Nos coloco à disposição. Qualquer um dos pontos, se tiverem mais alguma dúvida, me encaminha por e-mail, eu respondo por e-mail, WhatsApp. Podemos bater outro bate-papo aí, Fadu, etc. A gente está à disposição. Se quiser conversar com o Vlad, fazer um Zoom com ele também. E quanto ao ponto do Raul, aí a gente conversa. Isso aí. Depois conversa. Isso aí. E nós estamos muito felizes nesse primeiro de vários eventos que a gente vai fazer juntos, com certeza, né? Já somos parceiros há vários anos, mas agora vamos intensificar pelo menos esse encontro, né? Bater um papo. Por enquanto virtual, outra hora a gente faz também algum presencial, depois que passar toda esta pandemia e a gente voltar à normalidade, porque vai passar. Tá? Agradeço a presença de todos, sempre lembrando, né, que a gente tem que ter a saúde física e financeira sempre em primeiro lugar. Né? O dinheiro, ninguém está queimando, está só trocando de mão. Então, vamos guardar o nosso, né, investir bem o nosso e buscar mais dos recursos que estão passando para lá e para cá. Muito obrigado a todos. Até, então, dia 4, com a Equitas, às 19 horas. Um abraço. Obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.